nós viemos trazer nessa noite a palavra para que o seu coração seja inflamado pelo Espírito Santo. Por isso nós cantamos: te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. De nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito que foi derramado sobre nós e sobre todos aqueles que estavam no cenário. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração neste momento para que a palavra possa entrar e que ela possa dar muitos frutos. A palavra está em Joel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é um Deus que sinaliza a nossa vida com a sensibilidade de Pentecostes. Um Pentecostes que cura, que salva e que liberta. Esse Deus que derrama sobre nós a unção que nos leva a profetizar o reino, a falar da sua justiça e a falar do seu amor. Testemunhar o seu amor. É o Espírito que restitui a nossa força, a nossa alegria, que faz nova todas as coisas. Mas para que isso aconteça, é necessário, antes de tudo, estarmos abertos à escuta da sua palavra e à escuta da sua voz. Deus nos fala de muitas maneiras, mas será que nós sabemos reconhecer a sua voz? Na Bíblia, o jovem Samuel foi acordado 3 vezes em plena noite, até que Elias compreendesse que era Deus quem se dirigia ao menino. Muitas vezes nós paramos aí na história e não nos atentamos que não é tão simples assim. Não é só ouvir, é preciso a prática. E Samuel deverá ter a coragem de dizer a verdade para Elias. E a verdade que muitas vezes é tão difícil. Portanto, não é suficiente apenas rezar para ser visitado por Deus em sonhos ou para ter visões. É necessário também escutar, refletir, discernir e muitas vezes com a ajuda de um irmão, de um irmão. Hoje, ontem e em todas as épocas, Deus continua nos dando sonhos e nos dá visões, que nós somos seu povo. E foi assim com Santa Helena Guerra. Irmã Helena Guerra era tão cheia do Espírito Santo que toda a sua vida foi profundamente transformada. Triste constatar que o Espírito Santo era tão pouco adorado e tão pouco honrado, muitas vezes até mesmo pelos cristãos e na igreja. E ela resolveu escrever ao Papa Leão XIII. Perseverante, ela envia ao Vaticano mais de uma dezena de cartas.
Santa Helena tinha um coração abrasado e ela pedia sempre que a igreja se tornasse um cenáculo de oração permanente. Suplicava para que a igreja inteira fosse abrasada pelo fogo do Espírito Santo. E suas súplicas são atendidas, e o Papa Leão XIII encoraja os fiéis a rezarem pelo Espírito Santo. Fonte divina, dispensadora dos dons celestes em abundância. É assim que o Papa escreve. Fonte divina, dispensadora de dons celestes em abundância. Santa Helena tem verdadeiramente coração ardente, um coração abrasado pelo Espírito Santo, porque o seu objetivo é ver o reino de Deus difundir-se e crescer. E quando um dos seus projetos se concretizava na missão evangelizadora ou na abertura de uma nova escola, a irmã Helena dizia: não me basta, não é suficiente, eu não posso contentar-me com isso, é muito pouco. Meus irmãos, que ao final de cada trabalho que a gente executa, a gente possa dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que nos cabia fazer. Precisamos voltar para Deus de todo o nosso coração. E para este Deus, que é fonte de amor, fonte de cura, fonte de libertação. Somos fracos, pecadores, e precisamos da ajuda que vem do céu. Precisamos do Espírito Santo, Ele que realiza tudo em nós. E vamos fazendo a experiência do amor soberano de Deus, através das missas, pelo rosário, pelas nossas orações, pelas missões, pela sua palavra. Que o Espírito Santo nos reanime, que o Espírito Santo nos reinflame, que o Espírito Santo nos reacenda. E quanto mais vamos pedindo ao Espírito Santo, mais vamos crescendo em graça, sabedoria, unção e santidade. Acolhemos Deus e levamos Deus. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E nós vamos encerrar com a oração da Santa Helena Guerra. Se de todos os pontos da cristandade, uma oração unânime e fervente, como a do cenáculo, no quarto onde os discípulos trancados, com Maria, por medo dos judeus, rezavam, pudesse ser elevada até o céu para reacender, reavivar e reinflamar o fogo do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim nós encerramos esse vídeo, e que o Espírito Santo possa te tocar cada vez mais, e que você seja cheio do Espírito Santo, você clame cada vez mais: vem Espírito Santo. Por isso nós cantamos: vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Divino Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.